Olá, alunos! Vamos gravar aqui uma aula sobre histogramas. Bom, vamos imaginar que vocês tenham aí um quadro com as estaturas de 25 estudantes de uma sala. A ideia é construir o histograma representativo. Vejam aí que eu tenho as medidas das estaturas em centímetro. Bom, n nesse caso é igual a 25, e aí tem uma regra chamada número de Sturges, número de classes, né? Que é dado por essa equação. K igual a 1 mais 3,322 vezes logaritmo de n, né? Nesse caso, aqui o n é 25. Deu K igual a 5,6, a gente arredonda para 6. São 6 classes. Você vai entender como é importante essas classes. Bom, para a gente saber a amplitude, nós vamos observar na tabela qual o maior número, qual a maior estatura e qual a menor estatura. Se eu fizer a diferença da maior estatura pela menor estatura, eu vou ter a amplitude. Nesse caso, a amplitude, a diferença entre o maior estatura e a menor, é 42. Bom, considerando agora que eu tinha ali número de classes igual a K e amplitude calculada, eu calculo qual é o intervalo de classe H. H, então, vai ser 42 sobre 6. 6 a gente tinha obtido anteriormente ali pelo Sturges. Então, 7 centímetros é o intervalo de classe. A seguir, a gente vai criar uma tabela dessa forma, onde nós vamos começar com 148, e aí vamos dizer que inclusive o 148, e vamos até o 155. Nesse caso, é importante lembrar que o 155 não entra, que é o intervalo aberto aqui. Então, 148 mais 7 dá 155. Então, vejam que aqui eu tenho as 6 classes, e aí eu começo a contar aqui na tabela quais são as frequências. Então, vejam que a frequência. Existe 4 estudantes na classe de 148 até 155. Lembrando que o aluno com estatura 155 não entra aqui. Ele entra exatamente nessa classe aqui, ó. Isso aqui significa intervalo fechado e aqui significa aberto. Bom, fazendo isso, nós contamos na tabela. É um pouco trabalhoso, então, para o cálculo manual, a gente só faz isso quando a gente tem uma quantidade pequena de dados. Nós temos aí a frequência. Podemos calcular também xi como sendo essa média aqui, ó, 148 mais 155 dividido por 2. A gente chama isso de valor médio do intervalo. E aqui eu calculo a frequência acumulada. Como é que calcula a frequência acumulada? No primeiro caso é 4, depois eu tenho 4 mais 6 dá 10, aí eu somo 14 mais... Opa, vamos arrumar aqui. Já deu errado aqui, vamos arrumar. Não, tudo certo, tudo bem. Está tudo certo. Eu fui somando aqui então, ó. 4, mais, depois tem 10, depois tem 18, 23, 24, 25. Na verdade, o que é acumulado? É a soma das anteriores, né? Deu tudo certo. Na sequência, veja que eu posso também calcular aí qual a frequência percentual, em percentuais. Então, basta eu dividir o 4 aqui pelo 25. Aqui o 6 por 25, o 8 por 25. E assim eu tenho a frequência percentual. O histograma, na verdade, é esse gráfico aqui, ó. Vejo que ele não é um gráfico de barras. Vejo que não há intervalo entre uma barra e outra aqui, ó. O histograma é assim, ó. Você vai representar as quantidades. E aqui, a referência vai ser sempre o valor médio. 151 aqui, 158. Então, é o x. Aqui é o xi. É o valor médio da classe. Bom, caso você queira calcular a mediana a partir dessa tabela aqui, vamos supor que você não conhecesse aqueles 25 números e fosse necessário calcular a mediana. O que é feito? Existe uma fórmula para isso. Essa equação aqui, ó. Nós vamos aplicar. O LI é o limite inferior da classe. Primeiro vamos entender. São 25 dados. Eu tenho 12 de um lado, 12 do outro. Então, a mediana vai ser o 13º número. Então, primeiro, o que é o P? É a posição da mediana. É o 13, está aqui, ó. O que é o 10?
é a frequência acumulada anterior, até a classe anterior. Então, nesse caso, é 10. Ó. Frequência acumulada até a classe anterior. O que é o LI? É o limite inferior da classe onde está a mediana. Então, a mediana está na terceira classe, está entre 162 e entre 169. Como é que eu sei disso? Porque aqui, ó, 4 mais 6 dá 10. Então, obviamente, não está a mediana nas duas primeiras classes, e sim na terceira classe. E, finalmente, aqui a gente vai colocar aqui o intervalo das classes, e aqui o 18, que é a frequência acumulada, né? A frequência acumulada até onde está a mediana, que é esse 18 aqui. Ó. Fazendo isso, a gente obtém que a mediana como sendo 163,1, que é diferente de média. Né? Deixa bem claro que nós estamos calculando, nesse caso, mediana e não média. Veja aí que eu posso, para a gente calcular, saber qual o valor correto da mediana, conhecendo os 25 dados, né? Com 25 estatura, né? Nós fazemos assim, ó, colocamos os dados na sequência em ordem crescente, encontramos então aqui, ó, qual a posição do... Veja que eu preciso encontrar um número, eu tenho que... A mediana vai dividir a série, né, em duas partes. Nesse caso aqui, vejo que eu acho que eu devo ter esquecido um número, eu vou arrumar aqui. Ó. De novo, está ok, estava só achando que estava errado, mas está certo. É o seguinte, daqui para cá nós temos 12 números. E daqui para cá, ó, nós temos também 12 números. Então, do ponto de vista oficial, aí, se eu tivesse os 25 números, a mediana é 164. O primeiro quartil é um número aqui, ó, que divide essa série aqui em duas partes. E o terceiro quartil é o número que está no meio das duas partes ali, ok? Então, vejam, se eu tenho 12 números, né? Então, vejam que eu tenho 6 para cada lado. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui que divide, ó, tá? Então, vejam que aqui eu tenho a divisão, e aí sobrou 6 para cá, ó. Desse lado aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. Então, o primeiro quartil aqui, ó, é a média entre 155 e 157. Não existe o número, é 156. E nesse caso aqui, ó, o terceiro quartil vai estar, vai ser 160 e... Não vai ser 167,5, vai ser 169, né? Que é o número que está ali entre eles, ou seja, 169 e 169 vai dar 169. Então, colocando isso num diagrama de caixa, a gente chama isso de diagrama de caixa, ó. Nós colocamos aqui, ó, o primeiro ponto, 148, está aqui. O último está aqui, ó. É o bigode, né, que a gente chama. O primeiro quartil está aqui, 155, aproximadamente aqui no meio. Já a mediana vai estar aqui, 164, ó. Está aqui um pouco menos, 165. E o terceiro quartil está aqui, que é 169, né? Então, vejam que metade dos dados tem valor menor que 164 centímetros. Essa é a ideia da mediana, tá ok? Bom, vejam que a gente pode ainda calcular com esse conjunto de dados, poderia calcular, por exemplo, qual é a média, né? Bastaria ter somado todos eles, né? E dividir por n, né? Isso pode ser feito. E se a gente tiver apenas a tabela de frequência, se a gente tiver as 25 estaturas, podemos fazer assim. Caso a gente não tenha e a gente queira calcular a média e queira pegar só a tabela de frequências, nós vamos fazer a média dessa forma aqui, ó. Somatório de xi vezes a frequência i sobre total de dados. Então, vejo que há duas maneiras de calcular a média. Uma, se eu tiver aqui os 25 dados, e o outro, se eu tiver a tabela de frequências ali que a gente usou para produzir o histograma. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.